Graça e paz, queridos, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa entrar na sua casa, na sua vida e na sua família nesse dia de hoje. Queridos, eu gostaria de estar passando para vocês hoje um estudo que eu fiz, que ele tem muita importância para a nossa vida. Eu essa semana tive refletindo sobre isso, meditando sobre isso, pesquisando sobre isso, e eu preparei aqui, na verdade, um pequeno estudo, é um estudo pequeno, que vai trazer um grande enriquecimento ao seu conhecimento. Então ele vai trazer uma grande força ao seu conhecimento bíblico. Então não comece a assistir e pare no meio e não termine esse vídeo. Se você está ocupado agora e apertou o play para começar, então programe para assistir na hora que você tiver tempo, que eu tenho certeza que esse pequeno estudo vai te trazer um conhecimento que vai valer para a sua vida hoje e nos dias de amanhã, e também para que você possa abençoar outras pessoas que amanhã vão precisar. Tá ok? Eu quero ser breve nesse estudo, então eu não vou ficar lendo textos, eu vou citá-los. Se você quiser correr lá e pegar um papel e uma caneta, você vai anotar os textos e você então vai ler depois, ou se você quiser ler durante o estudo, que fique de uma maneira que você não consiga perder o raciocínio aqui junto comigo também, não tem problema. Ou se você quiser apenas anotar e ler depois, amém, glória a Deus. Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4, você vai encontrar a história de Jesus diante de um leproso. A Bíblia fala que Jesus estava passando e um leproso então virou para Jesus e disse: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus então vira para ele e fala: claro que eu quero. E Jesus então tocou nele e o purificou da sua lepra. No versículo 4 de Mateus 8, você vai ver Jesus falando para ele não falar nada para ninguém, apenas ir e se mostrar ao sacerdote. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que tem um nome de um tema judaico, na verdade. Eu queria falar com vocês sobre Lashon Hara. Isso mesmo, Lashon Hara. O que significa Lashon Hara? Lashon, na língua dos hebreus, em judaico, na língua dos judeus, significa Lashon, língua, e Hara significa o mal. Então Lashon Hara significa língua do mal. Entenda uma coisa, queridos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, a lepra, a enfermidade a lepra não era considerada enfermidade. Entenda, a lepra não era considerada enfermidade, e sim considerada uma maldição. E essa maldição, para os judeus, está ligada a Lashon Hara. Lashon Hara é um termo judaico para fofoca, calúnia e difamação. Então, no termo judaico, é um termo judaico e é fofoca, calúnia e difamação. É o que significa, o Lashon Hara é um termo judaico para calúnia, difamação e fofoca. Então o que eles faziam? Eles ligavam o pecado da lepra a Lashon Hara. Eles ligavam o pecado da lepra a Lashon Hara. Eu não sei quantos conhecem a história de Miriam. Miriam era irmã biológica de Moisés, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. E quando eles estavam no acampamento ali dos hebreus, que o povo havia saído das garras do Egito, das garras de Faraó, em um determinado momento, bem no início, Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés. E quando ela se levantou contra a autoridade de Moisés, ela começou a difamar Moisés. Qual que era ali uma das queixas de Miriam? Que Moisés havia casado com uma mulher que não era hebreia. Se eu não me engano, ela era etíope. Então ele havia casado com uma mulher que não era hebreia. Então um dos questionamentos de Miriam era que ele havia casado com uma pessoa que não era do seu povo ali, dos hebreus. E começou-se então umas difamações de Miriam. E ela começou a dizer assim: será mesmo que Deus fala só com Moisés? Será mesmo que Deus fala só com Moisés? E ela começou então a disseminar veneno, disseminar fofoca no meio do acampamento ali dos hebreus.
E a Bíblia fala que Deus se irou contra Miriam e a feriu de lepra. E ela estava então ferida de lepra. Meu irmão, minha irmã, em Levítico capítulo 13, fala sobre como que era as regras dentro dos acampamentos dos hebreus para as pessoas que tinham lepra. Que eles deveriam comparecer ao sacerdote e que eles deveriam então passar por um processo de purificação. Entenda uma coisa, por que a lepra era considerada maldição? Porque quando a pessoa estava com lepra, ela não ia ao médico, ela ia ao sacerdote. Essa era a ordem de Deus que foi dada através de Moisés. Todo o leproso não procurava um médico, procurava então o sacerdote. Como você encontra em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, você vai encontrar ali o leproso se aproximando de Jesus e dizendo assim: mestre, pode me purificar? E então Jesus diz para ele assim: claro, eu vou te purificar. Entenda, você não viu o leproso falando: mestre, você pode me curar? Porque não era considerado uma enfermidade. No versículo 4 de Mateus 8, você vai encontrar Jesus falando para ele assim: procura o sacerdote agora. Porque tanto no início da lepra, como se houvesse a cura, quem deveria testar a lepra e quem deveria testar a cura da lepra era o sacerdote. Por isso que Jesus falou: não precisa contar nada para ninguém, vai, procura o sacerdote para que ele testifique a sua purificação. Você vai encontrar falando sobre a lepra no acampamento dos hebreus, no Levítico capítulo 13, e sobre a purificação em Levítico capítulo 14. Ou seja, queridos, todos que estavam com lepra, eles eram considerados pessoas que estavam com maldição. Eles ligavam essa maldição a Lashon Hará, que era o pecado da língua, baseado até mesmo em Miriam, e essa pessoa ela era afastada do acampamento. Alguns estudiosos defendem a tese que Deus fez dessa maneira para que essa pessoa não falasse mais com ninguém e não ficasse mais difamando ninguém. Então ela ficava isolada no seu canto ali, e ali no seu canto então ela ficava sem falar mal de ninguém, sem falar de ninguém, sem difamar ninguém, como se fosse na verdade algo para que ela estivesse refletindo no que ela fez. Então Lashon Hará, queridos, é fruto de uma língua que fala mal. Você pode acompanhar Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, que vai falar tudo sobre a lepra e sobre como funcionava a questão da purificação. Hoje nós estamos na graça do Senhor, mas a Bíblia fala que nós não devemos usar dessa graça. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos usar dessa graça como estamos habilitados para pecar. Não. A Bíblia fala também que nós não somos mais circuncidados fisicamente, como a lei obrigava naquela época, mas nós somos circuncidados no coração. Isso significa, queridos, que hoje nós estamos na graça do Senhor. Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, mas essa graça não me habilita a viver uma vida no pecado. Tiago capítulo 3 nos exorta sobre a língua, e ela fala que a língua, com ela nós amaldiçoamos, com ela nós conseguimos abençoar a Deus, adorarmos a Deus e amaldiçoar os homens, que é feito a mesma imagem de Deus. Ou seja, a língua ela tem poder para tanto, da mesma maneira que você, a mesma língua que você louva a Deus, que você adora a Deus. Em Tiago capítulo 3 diz que eu consigo amaldiçoar as pessoas que são feitas à imagem desse próprio Deus que eu acabei de adorar, que eu acabei de louvar. Em João também você vai encontrar ali, em 1 João, você vai encontrar João falando sobre Caim, né? Citando sobre Abel e Caim, que a terra ficou amaldiçoada porque ele feriu seu irmão. Ou seja, queridos, um dos grandes pecados que muitas pessoas cometem todos os dias, que é um pecado que tem um termo judaico, se assim eu posso dizer, é o pecado de Lashon Hará. Hoje, as pessoas quando praticam Lashon Hará, quando elas difamam as pessoas, quando elas fazem fofoca, quando elas saem pelos cantos falando das pessoas, ou quando elas falam demais das pessoas, elas não são feridas de lepra física, porque nós não vivemos mais debaixo de uma lei, nós não vivemos mais debaixo de um peso, nós não vivemos debaixo da época da lei, nós vivemos debaixo da graça. E a Bíblia fala que Jesus se fez maldição por mim. Jesus levou sobre si as minhas dores, levou sobre mim as enfermidades e se fez maldição em meu lugar.
Jesus se fez maldição em meu lugar. Então hoje nós estamos debaixo da graça, porém muitas pessoas estão leprosas espiritualmente, muitas pessoas estão leprosas ministerialmente, muitas pessoas estão leprosas na sua alma, porque vivem usando o pecado Lashon Hará, vivem difamando as pessoas, vivem falando mal das pessoas, não conseguem vigiar a sua língua, não conseguem vigiar aquilo que falam, não conseguem vigiar aquilo que sai da sua boca. Entenda, Tiago capítulo 3 está aqui, eu vou só colocar para você aqui. Tiago capítulo 3 fala, e é bem claro, sobre o pecado da língua. Tiago capítulo 3, deixa eu só encontrar aqui Tiago, aqui eu já encontrei. Tiago capítulo 3. Então nós estamos na graça, não existe mais maldição, a lepra não vai ferir você quando você usar o pecado de Lashon Hará, a lepra física. Mas entenda uma coisa, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia no Novo Testamento não deixou de advertir você, sobre a língua. Voltando em Mateus 8, eu já estou quase para encerrar aqui, quando Jesus então, ele curou o leproso, a Bíblia fala que Jesus tocou o leproso, ele quebrou um protocolo, porque ninguém tocava o leproso, porque a lepra, entenda, a lepra, ela transmitia. Ninguém tocava o leproso porque a lepra transmitia. O leproso deveria se isolar, ele não deveria ter contato com ninguém, porque ela era transmissível. Jesus quebrou esse protocolo. A língua, as pessoas que têm o pecado de Lashon Hará na sua vida, de difamação, de calúnia, de falar mal das pessoas, ela muitas vezes, as pessoas que ficam próximas dela, são contaminadas por ela, são contaminadas por aquele veneno, por aquilo que sai, por aquela enfermidade que sai. Por isso que se iguala à lepra do Antigo Testamento ainda. A pessoa que pratica o pecado de Lashon Hará, que é o da língua, naquela época quem tinha lepra, que era ferido dessa maldição, deveria se afastar. E quem pratica esse pecado até hoje, e tem a lepra espiritual na sua vida, ela muitas vezes se isola socialmente e contamina as pessoas que se aproximam dela. Hoje, queridos, hoje nós falamos de graça, hoje nós falamos de uma circuncisão aqui, no coração, mas a Bíblia não deixou de advertir sobre a língua. Eu quero encerrar esse estudo, que eu disse que pretendia ser breve, estou contando uma história para você. Conta-se a história de um homem, um pastor de uma igreja, e ele passou num mercadinho de vila, e ali ele era ele era amigo do dono do mercadinho. E então, quando ele estava com muita vontade de comer maçã, ele se aproximou do dono e disse: olha, eu quero 30 maçãs, mas eu não vou comê-las 30 de uma vez, eu não vou levá-las as 30 de uma vez, porque se eu levar 30 maçãs para casa, o máximo que eu vou comer é 1 ou 2 maçãs, mas as demais vão estragar com o tempo. Então você deixa as maçãs na sua quitanda, mas eu quero te pagar as 30. E ele então pagou as 30 maçãs para o dono ali do mercadinho, foi para casa. E ele combinou com o dono do mercadinho que todos os dias ele passaria ali na banca de maçã e pegaria uma maçã. E assim o fez. Todos os dias ele passava e pegava uma maçã. Todos os dias ele passava e pegava uma maçã. Só que o dono do mercadinho, ele se esqueceu. O dono do mercadinho, ele se esqueceu de algo. O dono do mercadinho se esqueceu de avisar o funcionário. E o funcionário era membro da igreja do pastor que estava pegando as maçãs, que já tinha pago as 30. E então, esse rapaz que era funcionário do mercadinho também não contou nada para o pastor. E começou a analisar. Todos os dias o pastor pegava uma maçã. Todos os dias o pastor pegava uma maçã. E então ele começou a pensar: nossa, que coisa feia, o pastor é ladrão de maçã. Se é ladrão de maçã, imagina o que ele não vai fazer, o que ele não vai roubar. Se ele tem caráter para roubar uma maçã, o que ele não vai fazer? E então, esse funcionário do mercadinho, que não sabia que esse pastor havia pago as 30 maçãs, começou a disseminar isso na igreja. Olha, o pastor nosso rouba maçã. Mas como rouba maçã?
Todos os dias, no mesmo horário, ele passa, pega uma maçã e leva para casa. E nem olha para mim, e nem olha para o dono do mercado. Queridos, quando esse pastor começou a analisar, a igreja dele estava esvaziando. E então, um irmão chegou no pastor e disse: eu estou saindo da igreja, pastor, porque o senhor rouba maçã. E ele falou: mas como rouba maçã? E então o cara contou a história que o funcionário do mercadinho havia contado. E então ele procurou esse funcionário do mercadinho e falou: como você faz isso? Eu não roubo maçã. E explicou para ele: eu paguei as 30 maçãs, combinei com o seu patrão de pegar uma maçã todos os dias. E ele falou: nossa, e agora? O que eu faço para reparar o que eu fiz? O que eu posso fazer para reparar esse pecado que eu fiz de Lashon Hará, língua do mal? Ele disse: suba na maior montanha que tiver, leve um travesseiro de pena, rasgue ele e deixe as penas voar. E assim ele fez. E desceu então logo depois. E então o pastor disse: você fez o que eu pedi? Sim. Mas e agora? Já reparei o mal de Lashon Hará? Eu já reparei o mal da língua maldosa? O pastor olhou para ele e falou: vá lá agora e pegue cada pena e volte novamente ao travesseiro. Ele falou: isso é impossível, estava ventando, se perdeu tudo. Ele falou: o pecado de Lashon Hará, o pecado da língua maldosa, ele até tem perdão, mas as consequências são irreparáveis. Meu querido irmão e irmã que me assiste nesse estudo de hoje, cuidado, porque no Antigo Testamento, Lashon Hará estava ligado, os judeus entendiam que era uma maldição de lepra que vinha sobre a pessoa, tanto no Antigo como no Novo. Você vê que o leproso chegou para Jesus e falou: não me cura, ele disse: me purifica. Jesus falou: quero te purificar. Quebrou um protocolo e tocou nele, porque Jesus transmitia amor. Aquele leproso fazia anos talvez não seria tocado por alguém, por causa do isolamento dele. Mas entenda uma coisa, entenda algo que eu vou te dizer. Muitas pessoas estão leprosas na sua vida espiritual, porque hoje nós estamos na graça. Não vai ter lepra física porque você pratica Lashon Hará. Somos circuncidados aqui. Hoje nós vivemos a graça. Jesus se fez maldição em meu lugar. Então a maldição já foi cravada na cruz há mais de 2000 anos atrás. Mas tem muita gente leprosa na alma, tem muita gente leprosa espiritualmente, tem muita gente leprosa ministerialmente, tem muita gente leprosa familiarmente, tem muita gente leprosa como filho, como marido, como esposo, como esposa, porque sempre vive praticando o pecado da língua. O pecado da língua. No Novo Testamento fomos advertidos também sobre o pecado da língua, sobre Lashon Hará. Tiago diz que aquele que consegue dominar a sua língua, ele é capaz de refrear todo o demais corpo. E ainda ele compara a uns grandes navios. Ele compara que a língua é como um leme que consegue transportar um grande navio. Quero deixar hoje esse estudo para você, essa advertência. Se você tem praticado Lashon Hará na sua vida, se você tem feito difamação, calúnia, falado demais às pessoas, peça perdão a Deus hoje, porque através desse estudo você está adquirindo um conhecimento, e a partir de agora é algo que você conhece, é algo que você sabe. Tire da sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar todos os meus irmãos que me assistem, irmãos e irmãs que me assistem. Senhor, nós não podemos viver esse pecado na nossa vida. Tira de nós todo Lashon Hará, todo o pecado de uma língua do mal. Tira, Senhor, tira, Pai, todos que nos assistem, tira de mim, Senhor. Como essa semana eu refleti sobre isso, busquei o Senhor sobre isso, e hoje estou passando para os meus irmãos. Tira de nós, Senhor, todo o pecado da língua. Tira, Senhor. Nós não queremos ser leprosos na nossa emocional, nós não queremos ser leprosos no nosso ministério, nós não queremos ser leprosos no nosso relacionamento contigo, nós não queremos ser leprosos, mas nós queremos viver uma vida de salvação, uma vida em paz, uma vida de bom ânimo contigo, Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã que me assiste, em nome do Senhor Jesus Cristo.